João 21, 25, que fala assim: Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Então a obra de Jesus Cristo, ela é imensa, ela é muito grandiosa. Então tudo que Jesus fez não poderia ser escrito num livro só. A Bíblia já é incrível, a Bíblia já é poderosa, a palavra de Deus, ela é espírito e vida. E ela nos ensina, ela nos instrui. E Atos, em algumas Bíblias fala Atos dos Apóstolos. Mas essa Bíblia aqui, eu tenho um carinho especial por ela, que essa Bíblia foi minha mãe que me deu. Acho que essa foi a primeira Bíblia que minha mãe ganhou. Ela está até bem destruidinha, coitada. E tem a letra da minha mãe escrito assim, Atos, né? Está escrito aqui Atos, daí está escrito assim, Atos do Espírito Santo. Minha mãe que escreveu com a letra dela, e quando eu fui ler, falei, nossa, que especial, porque foram os Atos dos Apóstolos, mas inspirado pelo Espírito Santo. Então, o título da minha pregação é... Pode colocar, aliás, o título da minha pregação? Frutificando através do Espírito Santo. O tema da nossa igreja é frutificação neste ano, então, cada pastor que vem aqui traz algum tema através do frutificando. E hoje eu quero falar um pouco de nós sermos frutíferos através do Espírito Santo. Em Atos 1, fala assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Lucas estava escrevendo para Teófilo, explicando tudo o que aconteceu. Então ele faz essa carta para Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Diga comigo, vivo. Vivo. Jesus está vivo, amém? Amém. Com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quem estava aqui na pregação da Sarinha, na quinta retrasada, ela falou sobre a obra da cruz, da importância da obra da cruz. E nós sabemos e nós cremos que a morte de Jesus foi a nossa libertação. E quando ela começou a pregar, ela falou assim que quando ela olhava para a obra da cruz, às vezes ela sentia um pouco de tristeza, né? Por Jesus ter morrido. Mas um dia ela percebeu que olhando para a obra da cruz de Jesus, era para nós nos alegrarmos. Então a morte de Jesus na cruz é para nos trazer alegria. E não dor nem sofrimento, porque ele sofreu, mas a obra da cruz nos traz a libertação. Só que Jesus não só morreu, mas ele também ressuscitou. E aqui em Atos fala que quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos por um período de 40 dias, com provas infalíveis de que ele estava vivo. Então, nosso Deus, ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Só que ele subiu aos céus. E ele deixou uma promessa, que é o Espírito Santo para nós. Amém? Então, nós não estamos órfãos, nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. Ali no versículo 6 fala assim: aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder. Falem comigo, poder. Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Hoje ninguém vai dormir, amém? Tanto em Jerusalém, como em Judá e toda Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus apareceu para os discípulos e falou que não era para eles saírem de Jerusalém, mas era para eles esperarem ali a promessa, que essa promessa era a descida do Espírito Santo. E ele falou que João batizou com água, mas agora eles seriam batizados com o Espírito Santo. E eles seriam as testemunhas. Aí os discípulos perguntaram assim: mas Senhor, vai ser agora que tu vai restaurar o reino a Israel? Só que eles não estavam entendendo aquilo que Jesus estava falando, porque os discípulos estavam
somente pensando nas coisas naturais, de uma restauração no âmbito natural. E o que Jesus estava falando era uma restauração de algo espiritual, que precisava ser restaurado. Então, os discípulos estavam somente olhando para o âmbito natural. Eles estavam preocupados com a restauração terrena, a dinâmica do reino de Israel. Mas Jesus estava falando de uma restauração no âmbito espiritual, que não ia favorecer somente o povo de Israel, mas todas as nações. Então não era só Israel que Jesus estava preocupado em restaurar, mas era todas as nações, todas as pessoas. E aí continua assim. Jesus fala que era para eles esperarem ali que iria descer a promessa e eles seriam as testemunhas. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vestir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam. E ali estava presente Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago. Eles estavam ali reunidos, eles subiram lá para orar, né? E no versículo 14 fala assim: todos estes perseveravam, digam comigo, perseveravam, unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então os discípulos, eles se reuniam e eles perseveravam unanimemente em oração. Eles obedeceram ao que Jesus falou e eles estavam sempre reunidos, orando. Aí no versículo 2 diz assim, eu vou ir pulando, vou lendo alguns versículos pulados, tá? No final vai dar certo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não está passando lá? No versículo 2? Capítulo 2. Capítulo 2, perdão. A partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. Próximo. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estava acontecendo a festa de Pentecostes, eles estavam ali reunidos em um lugar, de repente veio um som. Eu creio que várias pessoas já conhecem esse versículo, esses versículos aqui de Atos. E veio um som como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu o lugar onde eles estavam assentados, e eles começaram a ver línguas de fogo em cima de cada um que estava ali. E aí juntou uma multidão, porque tinha várias pessoas lá em Jerusalém, e essas pessoas começaram a ouvir nas suas próprias línguas. Então, essa multidão ficou perplexa e confusa, porque como que eu sou de um outro lugar, venho aqui e escuto ele falando na minha própria língua, né? E aí no 7 fala assim, todos pasmavam e se maravilhavam. Aí falava assim, não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Aí começa a falar de qual que era a região de cada um deles ali. Eu não vou ler todos, depois vocês podem ler em casa. E aí no versículo 12 diz assim, todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros, que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão cheios de vinho. Então, quando eles viram o Espírito Santo descer sobre as pessoas, eles pensaram, meu Deus, o que está acontecendo? Ou só podem estar bêbados, ou o que é isso, né? Qual que é a explicação para isso que está acontecendo? Pedro, porém, ele se põe de pé e começa a explicar o que estava acontecendo ali. E eu creio que para eles também era tudo muito novo, o que estava acontecendo. E Pedro fala assim,
levantou a voz e disse: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Diga comigo, toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai as minhas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Mas Deus o ressuscitou. Diga comigo, ressuscitou. Soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então Pedro se levanta e começa a explicar o que estava acontecendo ali. E começa a explicar a obra de Jesus. Que Jesus veio por causa de Deus. Só que eles entregaram Jesus para ser crucificado. Só que, na verdade, esse era o propósito de Deus, crucificar a Jesus Cristo para a salvação dos nossos pecados. Então, o que eles fizeram, no olhar ali dos discípulos, enquanto acontecia, não era algo bom, mas era o propósito de Deus, que Jesus viesse e se entregasse por nós. Então, Pedro se levanta e começa a falar. E aí, no versículo 33, fala assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, ele começa a explicar que aquilo que estava acontecendo era uma promessa e que o Espírito Santo desceu. E que aquilo que eles estavam vendo e ouvindo era a obra do Espírito Santo. E aí, a partir do versículo 3, ali, começa a acontecer as primeiras conversões em Atos dos Apóstolos. O 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro começou a explicar. E as palavras de Pedro trouxeram vida para aquelas pessoas. Eles falaram: tá, então, agora, o que a gente faz? E Pedro falou: arrependam-se. Arrependam-se. Então, nós precisamos nos arrepender. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, que é o batismo nas águas, para perdão dos pecados. E recebereis poder, e recebereis o dom do Espírito Santo. O 39 fala assim: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Olha que impressionante a obra do Espírito Santo através de Pedro. Quando o Espírito Santo veio e desceu sobre eles, aconteceu um mover ali. Então imagina uma igreja que só tinha 120 membros. Daqui a pouco o Espírito Santo desce, alguém passa uma multidão ali na frente, algumas pessoas ali na frente falam: o que está acontecendo aí? E alguém vai lá, inspirado pelo Espírito Santo, começa a falar da obra de Jesus. E ali muitas almas começam a se converter. Amém? E o versículo 42 fala assim: e perseveravam, diga comigo, perseveravam. Na doutrina dos apóstolos, que foi a pregação do Misa também, né? Que ele usou esse versículo. Na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que é o que nós temos feito aqui na nossa igreja. Nós temos perseverado na doutrina dos nossos apóstolos, na comunhão, que é o nome da nossa igreja, e eu creio que nós temos feito isso, não somente por nome, mas nós de fato temos feito, e no partir do pão, que é o nosso grupo familiar. Não sei se você ainda participa ou não participou de um grupo familiar, mas participa para você ver. Ali nós partimos o pão, que é a palavra que nós recebemos no culto de domingo. E quando nós partilhamos esse pão, nós nos alimentamos. E é muito impressionante, é muito especial. E nas orações. Também temos o relógio de oração aqui. Todo mês nós fazemos um relógio de oração, mas não só isso, nas orações em casa, quando nos reunimos, no grupo familiar nós oramos. Então isso é ser igreja, isso é obra do Espírito Santo através de nós. No 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Perseverando unânimes todos os dias no templo, o 46, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Enquanto eu li esses versículos, parecia que eu via a nossa igreja, e eu via o que a gente está fazendo nesses dias. Lendo o Atos, eu consigo ver a nossa igreja, que nós estamos sempre juntos, sempre reunidos. E através desses apóstolos eram feitos muitos sinais e muitos prodígios. E através de nós, o Senhor também quer fazer muitos sinais e muitos prodígios e salvar muitas almas. O 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quando a gente pratica essas coisas, que são simples, olhando assim primeiramente, são simples. Você está em comunhão com seus irmãos, você partir o pão, você participar das orações. Quem vai trazer as pessoas é o Senhor, através de nós, mas é o Senhor que vai acrescentar cada um. Cada um que está aqui pela primeira vez, que está começando agora, é o Senhor que tem acrescentado você a esta igreja. E aí, continuando ali, minha vontade é ler todo o Atos aqui para vocês, só ficar lendo, mas não dá, né? Então, no 3, Pedro e João vão lá e tem a cura do coxo. No 4, Pedro e João, eles tinham acabado de ter uma experiência de curar um coxo que estava na porta de um templo, e os sacerdotes, eles começaram a se perturbar com Pedro e João, porque eles estavam ensinando através do nome de Jesus e eles estavam curando. Então eles ficaram assim: a gente vai ter que dar uma segurada nesse pessoal aí, porque eles estão orando pelas pessoas, estão curando, e eles não queriam que fosse pregada essa obra de Jesus. Só que eles não se calavam. Se você ler Atos, você vai ver que eles foram presos, que eles apanharam por causa do nome de Jesus, mas eles falavam assim: melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E em tudo Jesus ia livrando eles. Eles foram presos, mas veio um anjo e tirou eles da prisão. Eles foram presos por causa que estavam falando do nome de Jesus. Então, tem um versículo que eu gosto muito, que está aqui em Atos 4:12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos ou leigos, eles se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles realmente haviam estado com Jesus. Então, somente o Espírito Santo para nos transformar. Porque nem todos têm o acesso à escola, ao que tiveram, né? Pessoas de hoje em dia, de uma certa idade, paravam de estudar para trabalhar. Mas quando Jesus vem em nós, Ele nos transforma. Então a gente não precisa ser o melhor, saber tudo. Somente o Espírito Santo, através de você, vai te levar a se levantar em algum lugar e começar a falar com as pessoas, e elas vão ficar paradas assim: meu Deus, mas eu achava que essa pessoa nem sabia falar direito. Mas olha a sabedoria dela. Sabe, isso é o Espírito Santo, amados. E eu creio que isso vai acontecer com cada um de vocês nesses dias. Que você vai estar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e você vai começar a falar,
E o poder do Espírito Santo vai começar a falar através de você. E as pessoas vão olhar e pensar assim, meu Deus, mas eu achava que ela era, né? Quem que era essa pessoa? Sempre quietinha no seu canto. Mas o Espírito Santo em você pode causar transformação e cura na vida das pessoas. E vai passando, lá no capítulo 5, 34, os sacerdotes ainda conversando a respeito dos discípulos, porque eles estavam fazendo um alvoroço com essa nova doutrina de Jesus, porque eles não queriam que isso fosse pregado. Depois eu gostaria, né, se vocês quiserem ler, vocês vão entender um pouco melhor de tudo que acontece em Atos. Mas em Atos 34, levanta-se Gamaliel, eu vou ler aqui. Mas levantando-se no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse, israelitas, travou a língua. Acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Algum tempo atrás, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, dai de mão a estes homens, deixem os discípulos para lá. O Gamaliel falou, um homem sábio que se levantou ali. Deixai-os, pois se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Diga comigo, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça serdes achados combatendo contra Deus. E hoje a gente pode ver, anos atrás, não sei nem quantos anos atrás, essa obra foi desfeita? Essa obra é de Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! E concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus. Imagina se eles tivessem obedecido. Ainda bem que não. E os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio e, regozijando-se, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Glória a Deus. Imagina, Gamaliel, um homem sábio, se levantou ali e falou assim, olha, se essa obra não for de Deus, ela vai se desfazer. Nem se preocupem em estar tentando parar esses homens. Mas ninguém consegue parar a obra do Espírito Santo. E ela ecoou até os dias de hoje e nos alcançou. Me alcançou, alcançou você. Aquilo que aconteceu lá, no Sinédrio, naqueles 120 homens reunidos, vem até hoje tocando as nossas vidas. Vem até hoje nos trazendo vida, trazendo o fogo do Espírito Santo sobre nós, trazendo a cura, trazendo a restauração. Porque se não fosse através do Espírito Santo, a gente não teria vontade de ficar reunido todos os dias. A gente não teria vontade de ficar partilhando o pão, acordando de madrugada para orar ou lendo a Bíblia. Porque sem o Espírito Santo é impossível você ler e entender a Bíblia. Não é? É difícil você ler. Então você precisa da ajuda do Espírito Santo para ler a Bíblia, para estar em comunhão. Mas a gente consegue ver que quando o Espírito Santo desceu e encheu eles, não foi para que eles ficassem somente num grupo reunidos. Jesus falou, vocês serão cheios do Espírito Santo, e logo após ele falou, vocês serão as minhas testemunhas. Vocês não vão ser só apenas cheios do Espírito Santo, vocês vão ser as minhas testemunhas. Isso vai ser algo natural que vai acontecer na nossa vida. Se eu sou cheio, eu vou testemunhar. Se eu for cheio, eu vou testemunhar. Então, a obra do Espírito Santo na nossa vida é para que a gente testemunhe, para que a gente fale da obra de Jesus Cristo. Eu não sei se eles eram envergonhados, os apóstolos, mas eles eram pescadores. Eles tinham o jeitão deles. Mas Jesus os escolheu. E quando o Espírito Santo veio, 3.000 almas
se converteram através de um discurso deles. No 6, fala sobre a instituição dos diáconos e a prisão de Estevão. Depois você lê em casa o que aconteceu com Estevão. Esses dias eu li e eu fico assim, Senhor, que maravilhoso. Estevão, ele foi apedrejado. Ele morreu sendo apedrejado. Só que enquanto ele estava sendo apedrejado, o céu se abriu e ele começou a ver Jesus. E ele falou, Pai, perdoa o que eles estão fazendo. Perdoa o que eles estão fazendo porque eles não sabem o que fazem. Então, para eles era uma alegria como é que é a palavra? Sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Então, hoje nós temos a liberdade de falar de Jesus onde a gente está. E muitas vezes a gente se contém. Só que eu quero incentivar não só a vocês, mas a mim também, a quando a gente estiver nesses momentos, falar, Espírito Santo, vem enche a minha vida, porque eu preciso testemunhar. Eu preciso. E você vai pensar, mas como que eu vou falar? O que eu vou fazer? Fala, Espírito Santo, eis-me aqui, enche a minha vida. E aí fala qualquer coisa. Abre a boca e começa a falar. E o Espírito Santo vai te dar as palavras certas. Eu lembro de uma experiência que o Eudinho contou, a gente evangelizando um dia lá na praça. E a gente ia lá, orava e tinha algumas pessoas espalhadas, a gente ia de 2 em 2 nas pessoas. E aí ele chegou do lado do cara, né? E o cara bem fechadão, não queria falar. E o Eudinho falou, posso conversar com você? Posso sentar aqui 1 minuto da sua atenção? O cara, né, ficou, nem lembro muito bem, mas acho que o cara nem quis te dar atenção, né? Aí o Eudinho ficou quieto assim, ele pensou. Ele falou assim, eu já bebi, ou eu já fui alcoólatra, alguma coisa assim, né? Deu cara, eu também, eu tô passando por isso. Daí eu falei, meu Deus, olha o que o Eudinho falou, eu tava do lado. Só que como era um homem, eu fiquei ali, né, do ladinho, intercedendo. Eu falei, o Espírito Santo vai te dar a direção certa. O Eudinho acho que nem ia falar aquilo, né, mas o Espírito Santo trouxe a memória dele. E quando ele falou aquilo, era exatamente o que o cara estava passando. Ele falou, cara, como que tu sabe? Eu tô passando por isso. E começou a abrir o coração para o Eudinho. E o Eudinho pôde orar com ele. Então o Espírito Santo vai te dar o que falar na hora certa. Eu quero ler mais para frente. Aqui, é bem isso aqui que eu quero ler. O 8, capítulo 8 de Atos. Eu quero trazer alguns pontos que me chamaram a atenção em Atos. Eu estou só dando a introdução. Mas em Atos 8, eles vão para Samaria. E eu vou começar a ler, se você achar aí, ou vai passar ali no telão. Também Saulo consentia na morte dele. Peraí, deixa eu ver se estou no lugar certo. Não é esse daqui. É que eu estava tão empolgada que eu não consegui nem organizar. Eu anotei tanta coisa que eu queria falar aqui, mas vai dar certo. Eu acho que Atos 8, a partir do versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Através de Filipe, ele foi lá pregar, e ele fazia muitos sinais através do Espírito Santo. E naquela cidade, no 9, estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria. Dizia ser um grande homem e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Então ali naquela cidade tinha esse cara que fazia mágica. E as pessoas acreditavam nele e achavam que o poder de Deus que operava na vida dele. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão. Então Filipe estava ali pregando e esse cara que fazia mágica, que era o Simão, até ele creu no que o Filipe estava falando. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito.
Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo aquela imposição das mãos dos apóstolos, e que através disso era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos, aquele quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Então ele estava acostumado com outra coisa, com outro tipo de mágica ou magia. E ele viu aquilo, ele pensou: eu estou crendo nisso, eu quero isso, mas eu vou pagar para ter esse poder. Só que não é assim que o reino de Deus funciona. Então, o meu primeiro tópico é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo não se compra. Nós não podemos comprar aquilo que o Senhor nos dá. Nós não podemos ir lá, pagar e receber esse poder e sair. Eu fui criada na igreja praticamente, mas se você olha para o mundo, se você já foi do mundo, você vê algumas religiões que você vai lá no lugar, você paga, você recebe o serviço e você sai. Eu quero fazer tal coisa, eu quero receber uma oração, eu quero ver algo do meu futuro, eu vou lá, eu pago, eu recebo e eu saio. Eu não tenho vínculo com isso que eu estou fazendo. Eu apenas vou lá e depois continuo vivendo minha vida. Tenho as minhas práticas, faço o que eu quero, mas na hora que eu quero ter contato com algo espiritual, eu vou lá, pago e recebo o que eu tenho. Mas a obra do Espírito Santo, ela é diferente. Ela não é somente para eu ter um contato com o poder, receber algo, ver ou sentir algo e pronto, acabou. Quando eu não quero ou quando eu quiser, eu vou lá e pago e tenho de novo. Não é assim que funciona a obra de Jesus, a obra do Espírito Santo. Eu preciso desejar, eu preciso querer e as coisas vão acontecer, mas precisa de uma mudança de vida. Precisa que eu creia no nome de Jesus e precisa que eu me submeta ao tratar dele na minha vida. Então, Simão, ele achou que era assim. E disse: dai-me também esse poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E aí, ele começa a falar algumas coisas ali para Simão, e no 24, responde Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça. Já ficou assustado. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos e anunciaram o Evangelho. Então, essa experiência me fez entender que aquilo que eu recebo do Senhor Jesus, não há dinheiro que pague, não há dinheiro que compre isso. E as pessoas, elas querem algumas vezes ter o que a gente tem, mas não se submeter e fazer essa mudança de vida, essa metanoia, essa conversão que a gente faz. Então, se alguma pessoa vinha até você e fala: nossa, como que você faz isso? Ou como que você sente? Ou como que você vê? Você explica para ela. É através de uma vida de comunhão. É através de uma vida de mudança. Não somente algo que eu posso comprar ou pagar, porque não há preço que pague pela obra de Jesus Cristo. Então, o meu primeiro ponto é: o poder do Espírito Santo não se compra. Aí, seguindo, também no capítulo 8, Filipe e o eunuco. No versículo 26 diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então o anjo do Senhor vai lá e fala a Filipe: vai por esse caminho, vai até ali. E quando ele foi, ele viu esse funcionário que estava regressando, que tinha ido para Jerusalém adorar, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe. Então o Espírito Santo estava se comunicando com Filipe. O Espírito Santo se comunica com a gente. Às vezes a gente está indo para um lugar e o Senhor fala: olha para ali. Ou vai para lá. E às vezes você vai ali e tem uma pessoa chorando, ou vai ali e tem uma pessoa que você precisa ajudar.
Então, esteja atento à voz do Espírito Santo no seu dia a dia. E o Espírito Santo fala a Filipe. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Provavelmente ele estava lendo em voz alta, porque ele estava ouvindo o que ele estava lendo. Aí Filipe pergunta: entendes o que lês? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe a justiça. Quem contará a sua geração? Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Então essa parte era o que o eunuco estava lendo. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto ao profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito se crês de todo o teu coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diga comigo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No versículo 38 diz assim: mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, essa passagem é muito especial. Imagina, Filipe tinha acabado de ir lá anunciar, ter experiências grandiosas com o Espírito Santo, curando as pessoas. Daqui a pouco o Espírito Santo fala para ele: vai por aqui. Ele pega e vai, obedece ao Espírito Santo, e daqui a pouco ele encontra uma pessoa, batiza ela. Essa pessoa tem o desejo. A gente pode ver que o eunuco tinha o desejo de conhecer mais de Jesus, porque ele estava lendo, só que ele não conseguia entender. Ele não tinha ainda o Espírito Santo ou alguém que o ensinasse. Mas Filipe já tinha o Espírito Santo. Foi lá, batizou ele, e daqui a pouco Filipe foi arrebatado. Então, o meu segundo ponto é: o poder do Espírito Santo não se limita. Imagina hoje em dia a gente ser arrebatado. Imagina que louco. Mas se acontecia naquela época, por que não pode acontecer agora, né? Quando a gente está buscando o Senhor e se deixando ser usado, Deus pode fazer coisas grandiosas, inimagináveis na nossa vida que a gente não entende. Talvez não precise ser arrebatado, mas Deus te dá a experiência de você estar no seu quarto e de fazer te orar por uma pessoa lá do Japão que você nem conhece. Às vezes Deus pode estar o nome de pessoas que você não conhece para você estar orando. Então essas são as experiências que o Espírito Santo pode nos dar. Sermos cheios dele para que a gente possa curar e transformar outras vidas. Amém? Aí o próximo é Atos 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, Cornélio. Cornélio, só chamou Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Antes que a gente estava lendo, o Espírito Santo falou a Filipe, mas agora Cornélio, que ouviu a voz do Espírito Santo. Talvez ele não conhecia a obra do Senhor Jesus, ele não era do povo de Israel. Ele era um centurião da corte chamada Italiana. Então, ele não tinha um contato ali com o povo judeu, eu acho, não sei muito bem. Mas ele era um homem piedoso, ele era temente a Deus.
E o Espírito Santo falou com ele, mandou um anjo e falou, vai lá, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Só falou isso para ele. Ele falou, tá bom, alguma coisa Deus vai falar comigo através desse homem. Então, o Espírito Santo poderia ter descido ali sobre ele, poderia ter falado com ele alguma coisa, mas o Espírito Santo mandou ele chamar outra pessoa. Isso quer dizer que o Espírito Santo conta comigo e com você. Às vezes Deus vai falar para alguma pessoa que talvez você nem conheça, vai lá e fala com aquela pessoa. Ou alguma pessoa que você conheça também, ele fala, vai lá e fala com a Bruna. Às vezes a Bruna tem uma conhecida que viu 2, 3 vezes e o Espírito Santo fala com essa conhecida dela, vai lá e chama a Bruna. Dessa pessoa, mas o que eu vou falar com a Bruna? Mas se eu sentir, vou lá chamar. E quando essa pessoa chama, o que vai sair da vida da Bruna? As palavras de Deus, as palavras do Espírito Santo. Então, se alguém te chama de busca, fale as palavras de Deus. Fale de Deus para essa pessoa. E aí, ele vai lá e manda seus criados irem chamar. Aí, no versículo 6 fala assim, este está com um Simão curtidor que tem uma casa junto ao mar. O anjo explica onde é que ele está. E ele te dirá o que deves fazer. Logo se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E nesse momento que isso aconteceu, Deus estava dando uma visão a Pedro lá em Jope. E o Espírito Santo falou com Pedro que uns 3 homens iam chegar e iam chamar ele. Depois você lê lá melhor com mais detalhes para você entender. Ele está lá cozinhando e tem uma visão e o Espírito Santo fala com ele. 3 homens vão te chamar e vai com esses homens. Ele falou, beleza, Senhor. Aí no dia imediato... No 10:24 fala assim, no dia imediato chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Então Cornélio falou, olha, vai vir alguém aqui, vai falar alguma coisa que a gente precisa ouvir, e ele saiu chamando seus amigos. Ele sabia que era algo bom, ele sabia que era algo de Deus. Eu já estou terminando, tá, gente? Se teu irmão do lado está meio dormindo, cutuca ele. E estava esperando, ele começou a convidar os amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés, adorou. Ele achou que era para adorar Pedro ali. Pedro falou, não é isso. Levanta-te que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, por que razão mandaste me chamar? Respondeu Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, e começa a falar aquela visão que ele teve com o anjo. Aí ele fala assim, mais para frente, agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo que te foi ordenado pelo Senhor. Abrindo Pedro a boca, diga comigo, abrindo Pedro a boca, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E ali Pedro começa a falar. E ele começa a explicar sobre a obra de Jesus. No 43 diz assim, dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, o pessoal que estava ali com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Os gentios é o pessoal que não era de Israel, o povo judeu, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro nem tinha ainda orado
colocou a mão sobre eles, mas ele estava explicando sobre a obra de Jesus. E aí o Espírito Santo desceu ali sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas e eles ficaram maravilhados, porque não era comum de se acontecer isso, de outros povos receber o Espírito Santo ou o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, meu terceiro tópico é: o poder do Espírito Santo é para todos. Amém? Então, eu estou caminhando para o fim da minha pregação, mas o que eu queria deixar para vocês é que busquem o poder do Espírito Santo. Nos cultos, quando a gente está reunido, que você vê um gritando, um chorando, um caindo, é o poder do Espírito Santo. Mas às vezes o Espírito Santo também fala conosco em silêncio. Na sua casa, busque a intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele já desceu, a obra do Espírito Santo continua até hoje. Não foi só aqui em Atos, mas hoje os atos é nós que vamos fazer. Amém? Então o poder do Espírito Santo, ele não se pode comprar, não há dinheiro que pague por isso. E o melhor é de graça, ele é ilimitado e é para todos. O poder do Espírito Santo ele não se limita a uma cidade, a 4 paredes, a só uma igreja. Não, o poder do Espírito Santo ele é ilimitado. Ele é mais do que a gente pode imaginar. Ele vai fazer coisas que você, com a sua mente natural, não vai entender. E se você tentar entender, eu acho que vai ser pior. Somente aceite aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Somente aceite o que o Espírito Santo está fazendo em você. E se você ainda não ora em línguas, meu amado, ore em línguas. Peça ao Espírito Santo e você vai começar a falar. Eu não sei como ou quando foi que eu comecei a orar em línguas, mas eu estava no culto, eu era pequena e eu via minha mãe, o pessoal orando em línguas. E eu nem entendia muito bem o que era isso. Eu falava, eu também quero falar assim. E um dia, do nada, nem lembro como, comecei a falar. E depois desse dia também não parei mais. E a oração em línguas é uma oração diferente, uma oração que você se comunica diretamente com Deus. E o poder do Espírito Santo é para todos. Então não é só para aquele que é bonzinho, não é só para aquele que está fazendo tudo certo, não. O Espírito Santo é para todos. É para todas as pessoas, é para aquele que você pensa assim, não tem mais jeito. É para essa pessoa, aí sim que é para essa pessoa. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesses textos que a gente leu aqui, a gente viu muito que os discípulos, quando foram inspirados pelo Espírito Santo, eles aprenderam, mas eles foram ensinar, eles batizavam, eles perseveravam, eles tinham comunhão, eles partiam o pão e eles oravam. Então, não deixe de fazer isso, sempre esteja em comunhão aqui com a igreja, com o pessoal. Se você se sentir sozinho, eu quero ficar quieto, não. Aí sim que você tem que estar junto, aí sim que você precisa de ajuda, aí sim que você tem que orar. O Ministério do Café é de Deus. E é isso, pessoal. Deus abençoe a sua vida.